Estamos começando hoje mais um quadro do Revista da Cidade, né? Levando até você sempre a informação mais importante. Revista em Pauta é o nosso novo quadro e para estrear hoje a gente está recebendo com muito carinho, agradecendo já a presença aqui no Revista da Cidade, o professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal, Erival Oliveira. Seja bem-vindo ao Revista, tudo Prazer bem? em te ver, Rê. Feliz ano para você, viu? Para todos nós, viu? Obrigado. Espero que ele seja mais feliz mesmo e menos preocupante ou menos preocupado, porque é isso que a gente tem, né, como tema. Normalmente a gente vai falar de quê nesse quadro? Das questões relacionadas à nossa cidade de São Paulo e, eventualmente, questões pertinentes a todo o Brasil também. Porque, como a gente estava dizendo, infelizmente, problemas não faltam. Sim, é verdade. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente precisa tentar encontrar soluções, ver como é que a gente pode ajudar, né, de certa forma, a que essas soluções apareçam e também, tendo conhecimento do problema, tentar evitar cair em certas armadilhas. Perfeito. Como, por exemplo, os temas escolhidos para a gente falar hoje são as questões relacionadas à cidade de São Paulo. Os problemas são muitos, né? Desde violência urbana até a questão de mobilidade. A gente fica refém de muitas situações no nosso dia a dia. Mas eu quero, antes de mais nada, começar a falar sobre as pontes e viadutos de São Paulo. Perfeito. Professor, a gente está refém de situações perigosíssimas no nosso dia a dia e a gente está vendo cada vez mais esses problemas aparecendo, né? É o que parece um descaso do poder público, né? Em fazer a manutenção, a prevenção. A gente está entregue à própria sorte, a gente pode dizer assim, né? Acho que Deus protege também, né? Porque quando uma ponte quase cai, podendo matar algumas pessoas e ninguém saiu ferido, a gente tá no lucro, né? Não, realmente o Anjo da Guarda está trabalhando e fazendo hora extra nesse caso, sim. né? Porque agora, depois dessa ocorrência que foi logo no começo do ano, Sim. né? A gente teve aí, nossa, de repente o pessoal se preocupou com as pontes, porque assim como aquela caiu, muitas outras podem vir a cair. E os problemas são visíveis. Quando a gente passa ou por baixo ou por cima, a gente enxerga os problemas estruturais dessas pontes, desses viadutos e se preocupa, obviamente, né? Então eles fizeram agora eles olharam pelas pontes, né, de uma forma mais cuidadosa, espero eu, e algumas delas já estão na lista para manutenção, né? Isso tem um custo, né? Então a gente tem a dispensa, às vezes, da licitação para fazer aquela obra emergencial. E a gente parabeniza a ideia de vocês trazer esse tipo de debate, né? De ser um assunto para debater, porque você da sociedade, telespectador, ele pode fotografar, olha, tem um perigo aqui nessa ponte. Enviar para o Digidenúncia, no caso do MP estadual, tem um setor de proteção urbanística do Ministério Público de cada estado, e de algum modo acionar, providenciar uma responsabilidade. Para e passo, andando junto, também comunicar prefeitura a subprefeitura. Então, papel proativo da imprensa em divulgar, do cidadão de acionar o Ministério Público. Uma vez que chegou no Ministério Público, ele vai ter que cobrar providência. Ou vai resolver, ou vai entrar com ação, vai arquivar. E o papel importante é a sociedade fiscalizando. Senão, o próprio órgão público deveria fazer isso, né? Então, aquele servidor de carreira, o engenheiro, isso, né? O engenheiro da prefeitura não é só em situações emergenciais. Caiu uma árvore, vão cortar a árvore, a luz e restabelecer o meio-fio. Não, é prevenção. Atuar anteriormente e evitar mortes, acidentes, etc. Né? E só o prejuízo que a gente tem quando você falou da mobilidade, o trânsito em São Paulo já é caótico. Sem duas pontes, em janeiro, fevereiro, que o trânsito é menor, porque o pessoal está viajando, deu um nó naquela já região, é um ali caos, na Marginal, né? Muito triste, muito triste. Mas o papel da imprensa e do MP fiscalizar. Pegar no pé, né? Pegar no pé. E é isso que a gente vai ter que fazer a partir de agora, porque assim, a gente anda alarmado, né, pela cidade. Eu estava até comentando com a diretora antes do programa começar, com a Rô, que a gente entra num nível de paranoia até tão grande que você perde a sua liberdade, por exemplo, de estar no trânsito ouvindo uma música despreocupadamente para chegar no seu trabalho. Eu, quando o trânsito trava, olha só o nível de paranoia que a gente chega. Eu não sei se é exagero, se é o excesso de estresse ou se é cuidado, né? Mas, por exemplo, se o trânsito trava e eu tenho a possibilidade de parar embaixo de um viaduto, eu paro antes. Sim. Sem brincadeira. E depois que o trânsito anda, eu calculo mais ou menos o que eu preciso para sair daquilo ali. Porque ponte dá aviso prévio que ela vai cair? Não dá, né? E aconteceu em Belo Horizonte. Sim. Na época da Olimpíada? Na época da Copa do Mundo, não sei se foi um viaduto, uma passarela recém-construída, caiu em cima de vários carros, se não me engano, 7 pessoas morreram naquela ocasião, que infelizmente estavam passando naquele lugar ali, quer dizer, é sorte de não estar ali. Novo, hein? Mesma coisa, a passarela Tim Maia, no Rio de Janeiro, caiu mais um pedaço essa madrugada, com a chuva que deu essa madrugada no Rio de Janeiro, acabou de ser construída. Então, assim, além de não ter a prevenção por parte do Estado, do município, que deveria ter, que ficaria inclusive muito mais barato para o poder público, deixa o negócio degringolar de um jeito
terrível e agora tem que correr atrás do rabo, como dizem, para fazer tudo de uma vez. Imagina o custo de uma obra dessa, porque nessa inspeção que eles fizeram, são 16 pontos e viadutos em São Paulo que precisam de inspeção emergencial para identificar o risco de colapso. E às vezes uma simples canaleta para escoar a água, né? A prevenção com relação a tapar o buraco antes que vá dar infiltração, pode evitar vários gastos. Mas, novamente, a gente, infelizmente, não planeja. Você citou uma obra recém-inaugurada que cai. Obras antigas, essa é a primeira ponte que cedeu. O pessoal não achava o projeto original para fazer a sustentação e levantar a ponte. Foram atrás, estava num armário. Num limbo, né? Num arquivo, mofado. Devia estar tudo digitalizado. Mas, batido a máquina ainda, datilografado e outro tal. Ponto que você chamou importante, você destacou que é importante, é você antecipar o prejuízo, né? Então tem a enchente. Não vá atravessar, porque por baixo a correnteza é muito forte. As pessoas morrem por atravessar numa enchente. Então você fez cauteloso. Não vou parar, vou antecipar. À noite está chegando em casa, tem uma pessoa estranha. Dá a volta no quarteirão, liga para a mãe, acha que tem uma pessoa estranha, chama a polícia. É você antecipar para você não ser vítima. E lógico, as pessoas com mais conhecimento vivem mais. Às vezes a pessoa está com o celular, sem prestar atenção no mundo, acaba caindo no viaduto, morre, no buraco e assim por diante. Prevenção, né? Minha mãe falava, né? Você tem que antecipar o prejuízo para não sofrê-lo. E tentar não viver na paranoia na medida do possível, né? Porque eu acho que você chegar no limite de ficar com medo de passar nas pontes, nos viadutos, muitos desses citados aqui são pontes que muitas pessoas usam diariamente. Sim. Ou no transporte coletivo, estão passando com seus carros, independente do tipo das bicicletas, independente do tipo de transporte, estão usando todos os dias, né? E a gente vê um problema muito grave de planejamento quando a gente ouve, por exemplo, que há anos atrás esse levantamento já foi feito. Essa questão das pontes da cidade, eu já tinha visto numa matéria, não me lembro agora qual foi o veículo, qual foi a emissora, mas já tinham feito um levantamento dizendo que há muitos e muitos anos não se fazia manutenção de pontes e viadutos em São Paulo. Aliás, é tão escandalosa a situação que eu me lembro que quando o viaduto caiu, na verdade não, aquele da Dutra, sim, aquele agora da Marginal que interditaram também para uma obra emergencial, né, aquele que está indo para Ayrton Senna, sim, sim, que também está interditado. Quando ele cedeu, levemente, né, que esse também não foi um acidente muito grave, graças a Deus, não se sabia de quem era a responsabilidade. Ficou prefeitura, concessionária, governo do estado, um empurrando para o outro, e não se encontrava o dono ou o responsável daquele viaduto, daquele trecho. Não se sabia se era da cidade, se era do estado, se era da concessionária. O absurdo chega a esse ponto. Como você falou, os documentos devem estar lá, num limbo, num arquivo morto, já deveria estar digitalizado, muito mais fácil de acessar, tudo num computador, num banco de dados, mas a gente imagina que o buraco é tão mais embaixo, né, professor? Do ponto de vista jurídico, nós temos algumas saídas, né? A pessoa que foi lesionada pela falta de manutenção, vai entrar com uma ação individual, pedindo o dano material. Se ela estiver viva, né? O carro que quebrou, se estiver viva. Ou os familiares para uma indenização, né? O dano material, o carro que quebrou, mais os danos morais, o constrangimento, o sofrimento que ela teve, que inviabilizou ganhar dinheiro. O vendedor ficou um tempo sem utilizar o carro. Nós temos a ação popular, que é qualquer cidadão contrata um advogado e vai impetrar uma ação popular. E, às vezes até impede a nomeação de ministro. Então funciona. Primeira instância, porque a verba é estadual ou municipal. Se for federal, na Justiça Federal. E o Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública, pedindo para aquele conserto desta ponte e demais outras pontes. Então, judicialmente, tem via de escape. E, lógico, para começar tudo isso, o direito de petição, qualquer pessoa levando a conhecimento do Estado, o Ministério Público e o próprio Estado, que existe uma ilegalidade. Por isso que é importante a gente estar sempre atento, né? A gente está sempre muito vigilante com relação a essas questões. E isso não só no público, mas no privado também, né? Principalmente quando tem muitas pessoas em risco, muitas pessoas ali, muitas vidas em jogo. Eu sei que esse assunto não estava na pauta, mas eu acho que vale a pena porque ele também faz parte desse contexto com relação à prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente não consegue não lembrar dessa tragédia absurda, né, que estamos vivendo ainda, contando os mortos, contando os desaparecidos, né, com relação a Brumadinho. É uma empresa privada, já foi pública, né? Hoje é privada, mas agora que estão começando a bater cabeça e acusa daqui, acusa dali, agora vem a empresa que fez a fiscalização, que deu o laudo, aquela empresa alemã, vem a Vale dizer que, veja bem, não era bem assim e tal. Agora está começando a aparecer que não faz muito tempo que se atestou que já tinha um vazamento ali, uma água que é normal de sair, mas essa água estava saindo com sedimento.
Então, assim, isso há meses atrás. O descaso, né? E isso era um sinal claro de que aquela estrutura poderia estar comprometida e de que todas aquelas vidas estariam em risco. Mas é difícil porque está difícil equalizar justamente a responsabilidade e o dinheiro que deveria ser gasto na época para fazer uma prevenção. Ah, deixa como tá, pode ser que não dê nada. Gente, como é que a gente faz para mudar a mentalidade das autoridades com relação a isso? E aí, né? nossa solidariedade... Não só do público, como eu falei, mas também dos executivos, né? do setor privado. A nossa solidariedade ao povo lá de Minas, sofrendo pela segunda vez, teve Mariana agora, Brumadinho. E os heróis são os bombeiros. O pessoal não tem ideia do que é cavocar em lama, podendo ser submerso. O pessoal não tem, então são heróis, são heróis. Aquilo, né? O ser humano é carne. E faça um teste, deixa um pedaço de 1 quilo de carne na cozinha. Depois de uma semana você vai ver o cheiro que está aquilo lá. Então são heróis lutando contra as intempéries, as adversidades, e tentando resgatar a dignidade da família para poder enterrar alguém. E nós sabemos que Mariana teve uma pessoa que não foi encontrada, né? Sim, um desaparecido. Então nós temos aí vários, aí, muito triste, mas dá para responsabilizar sim. Dá para responsabilizar a empresa, vários bloqueios bilionários acordaram essa questão do Estado ser responsável também, porque foi conivente. Sim. E aí envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Assembleia a estadual, o governo deu federal. A volta que eles colocassem mais rejeitos nessa barragem. A ausência de fiscalização e o custo, né? Ao que parece, esse projeto foi idealizado pelos alemães. Eu quero saber se na Alemanha um setor administrativo fica embaixo de uma barragem. Ah, com certeza. Eu acho que não vai ficar. Em Mariana morreram pobres. Agora morreram pobres e pessoas da classe média. E um número maior. Será que vai ter que esperar morrer quem? O presidente para tomar providência? Preventivamente, fiscalização, ação judicial, se for o caso, novamente, ação popular, qualquer cidadão, grupo de pessoas, ou o Ministério Público. Daí a atuação também do Ministério Público, né? Agora parece que estão proibindo de fazer novos manejos de resíduos para algumas barragens que estão em risco. E aquele caso me preocupa muito de Congonhas, uma cidade imensa, enorme, próxima. Assim, eu tenho, e aquela barragem também está em risco. Eu tenho um receio das pessoas que ficam lá, né? E quando vem o presidente da empresa e fala que a primeira vítima foi a sirene que foi engolfada, é muito incompetência. É uma afronta, né? E parece que tem lá as sirenes intactas. Sim, eu vi isso no rádio hoje também. Algumas sirenes ficaram intactas. Não tocou porque a lama passou por cima. Gente, é assim... E um ponto importante, você tocou... Pessoal, no direito brasileiro não tem uma responsabilidade objetiva. Eu não tenho como responsabilizar os dirigentes, salvo se eles tinham conhecimento e foram negligentes ou imprudentes. Porque daí é a mesma coisa da pessoa que bebe, pega o carro, mata alguém. É o dolo eventual. Assumir o risco, o dolo eventual. Tinha ideia, tinha informação de que aquilo podia romper. Por negligência, imprudência, imperícia, sem vergonhice, não tomou providência. Em tese, cabe ação no campo criminal. Criminal. Mas no caso, se eles não sabiam, não tinham feito a manutenção, a prevenção, mas deveriam ter feito. Nesse caso, eles também podem ser responsabilizados. Daí você tem a questão do se vai ser denunciado por homicídio doloso ou culposo. Por omissão também. Mas em tese, tem como você buscar respaldo jurídico para responsabilizar criminalmente também. Voltando a falar da nossa cidade, a gente fica preocupado também com outras situações. Já comentamos das pontes e tudo mais. Parques. A gente teve agora há pouco tempo a interdição de parte da Marquise de Ibirapuera, inclusive uma outra parte já teve desabamento há um tempo atrás, né? E a gente também vê que a falta de manutenção, ela atinge não só o nosso dia a dia, a nossa necessidade de estar aqui, de estar ali, de ir ao trabalho, de voltar para casa, mas também o nosso lazer, né? As pessoas que utilizam um parque como Ibirapuera, que é a nossa praia, a gente pode dizer assim, para se exercitar, aquela Marquise que é lotada de skatistas, de patinadores e pessoas fazendo atividades de todas as formas, estão impossibilitadas de utilizar aquele espaço agora, porque também está interditada, né, professor? E o Ministério Público Estadual pode instaurar um procedimento, chamar o responsável, tentar fazer um termo de conduta, isola a área, faz manutenção, depois libera, a gente arquiva esse procedimento. Não adotou providências, uma ação civil pública pedindo a reparação de modo imediato. Liminar numa ação civil pública para restabelecer ou reconstruir, ou fazer a reforma adequada para não prejudicar as pessoas. E quem for lesionado por algum pedaço de caco que cai em cima, pode ser uma ação individual, contrato de advogado, ou, se não tem condição, a defensoria pública. Para o Estado, de algum modo, ser responsabilizado economicamente. Quando vai no bolso, o pessoal acorda. É como a Vale. Agora são bilhões. Ela vai acabar? Não. Vai ter uma oscilação nas ações? Vai. Mas faz parte da vida. A gente até, a mamãe falava, né? Até pé no traseiro põe a gente para frente, né? Aprende com os erros. É isso aí.
Agora, com relação aos desafios da administração, eu acho que é importante a gente falar também, porque a gente sabe que não é fácil. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Proporções... É um país numa cidade. Exatamente. E não só em quantidade de situações que precisam ser olhadas, como também em número de pessoas, né? Quando a gente fala não só da cidade, mas da região metropolitana, isso aqui é um monstro, né? Sim. Muito mais do que muitos países. É claro que existem muitos desafios, a gente precisa de realmente que administre pessoas ali que são administradores e não só políticos fazendo politicagens, Sim. né? Politiquices, a gente pode chamar assim também, para deixar um termo bem chulo, que é o que muitas vezes eles fazem lá. Não seria muito melhor, como a gente já falou aqui, trabalhar preventivamente? Porque eu imagino que agora, correr atrás do prejuízo e fazer tudo de uma vez, tudo que essas pontes estão precisando, eles vão ter que estabelecer prioridades antes de mais nada, né, professor? Sim. A prioridade, qual que está caindo primeiro? Vamos ter que tomar providências e, novamente, é o custo que deixa a gente irritado. Que vão dispensar uma licitação, vai ser feito algo de modo emergencial e vai ter um custo, isso não sai de graça. Agora é óbvio, se a obra foi mal feita, vai ter uma ação de regresso contra quem fez a obra, a depender do tempo de construção. Como tem muita coisa antiga, você não tem como, às vezes, responsabilizar ad eterno lá atrás. Mas cabe, inclusive, como você bem apontou, quem é que teve conhecimento que tinha que fazer a obra e não tomou providência? Quem é o engenheiro responsável da região ou da localidade que não tomou providência? Tem como responsabilizar administrações anteriores pelo descaso? A depender, se ela tinha conhecimento e tomou providência, sim. É que existe o prazo para você propor ação, né? Mas, por exemplo, se houve um desvio de verba, a ação de civil pública de improbidade para restabelecer, não tem prazo. Tá. Então pode a qualquer tempo. Agora é lógico, né? Correr atrás fica um pouco difícil por conta das provas, né? Quem era responsável, quem assinou o laudo. Seja difícil responsabilizar quem está aí, imagina quem não está mais. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Se ele dolosamente devia tomar conta e não tomou. Assim como as pessoas também, como você disse, que tem que entrar com ação por se sentirem prejudicadas, por ter sofrido um acidente ou qualquer coisa nessa linha, ficam com uma certa preguiça, não vai dar certo porque demora muito e não sei o quê. Não tenham, né? Pode demorar, mas a justiça um dia chega. Ganha, demora um pouquinho, às vezes vira um precatório, mas recebe. E não tem condição econômica de contratar um advogado, Defensoria Pública, faz um papel muito bom, especialmente aqui em São Paulo. Tá certo. Bom, quero agradecer então, antes de mais nada, ao professor Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional do Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal, exatamente. O Instagram é professor Erival, tá? Para você seguir. @professor Erival. Mas eu quero deixar também aqui um pedido para você. Esse novo quadro também precisa da sua ajuda para que a gente tenha aqui como temas principais e mais importantes, né? Saber o que você quer que a gente discuta por aqui. Então vai lá no nosso Insta e sugira novos assuntos e outras situações que você quer que a gente traga aqui, também um especialista para conversar e a gente conversa também diretamente com você, tá bom? Obrigada, professor. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Ótimo dia.